E a notícia é: autor é multado após orientar testemunha a mentir em ação trabalhista. Eita, nós, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho dos pedidos do autor, porque lá na frente vai ser importante para vocês entenderem. O autor, ele entra com essa ação, ele era vigilante, contra a empresa de vigilância em que ele trabalhava, pedindo horas extras, descaracterização da jornada 12 por 36, porque ele disse que na verdade trabalhava 24 horas seguidas. Ele não tinha o intervalo intra-jornada, naquele intervalo no meio da jornada que é para descanso e refeição, disse que não tinha, e também não era respeitado o seu intervalo interjornada de 11 horas. Intervalo interjornada é o seguinte: quando você sai da empresa até entrar na empresa de novo, tem que ser respeitado no mínimo 11 horas de descanso. Se você tem menos do que isso, 10 horas, por exemplo, de descanso, tem que pagar horas extras. Então ele disse que não tinha essas 11 horas. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que o autor começou trabalhando em um posto de serviço ligado ao SENAC. Cerca de 1 ano depois, ocorreu um furto de um refletor nesse local. Segundo a defesa, o furto aconteceu enquanto o autor estava mexendo no celular. E aí, por conta disso, ele foi retirado dessa unidade e foi transferido para uma outra unidade. Então, a empresa quis dizer o que com isso aqui? Olha, esse autor aí, ele não tem um bom histórico na empresa, não. Mas isso aqui não é tão importante, tá? Mas a empresa quis colocar no processo. A defesa também alegou que em todas as unidades em que o autor trabalhou, depois disso, ele nunca fez plantões extras. A jornada dele era, de fato, 12 por 36. Porque ele disse o seguinte, a empresa, que sempre manteve uma equipe de reserva na sede, o que tornaria desnecessária qualquer convocação extraordinária. Se ele não fez plantões extras, isso significa que ele não tem direito, então, a pedido de horas extras, porque ele tirava ali, ele descansava 11 horas. Então, ele tinha, sim, o intervalo interjornada dele. Já com relação ao intervalo intrajornada para descanso e refeição, a empresa disse que sim, realmente era suprimido, ele não tirava tudo, mas a empresa pagava. Então, se eu paguei, não tem por que entrar com ação por conta disso. Agora que vem o bololô envolvendo a audiência da testemunha da parte autora. Seguinte, isso aqui é maravilhoso, porque olha só, poucas horas antes da audiência, a audiência era presencial, certo? Poucas horas antes, se eu não me engano, tipo 11h30 da manhã, o advogado da empresa vai lá no processo e diz o seguinte: a audiência seria às 2h20, uma coisa assim, 2 da tarde. Excelência, possivelmente o fulano de tal, eu apelidei ele aqui de fulano de tal, que vai ser a testemunha, possivelmente será a testemunha do autor, ele foi instruído a mentir em audiência. E como que a empresa ficou sabendo disso? A testemunha fulano de tal foi convidada, a testemunha foi convidada pelo advogado do autor a fazer uma reunião antes da audiência por ligação, por videochamada. Essa ligação foi gravada. Então, nessa ligação tá o advogado do autor, a testemunha e o autor. E no áudio, é possível verificar que o advogado instrui o fulano de tal de como ele deve responder as perguntas com finalidade de favorecer o autor. É nítido que a testemunha está sendo instruída para mentir. Com medo, agora vem aqui, ó, com medo de incorrer em falso testemunho, o fulano de tal, que é vigilante de patrimônio, entrou em contato com a empresa para explicar o que estava acontecendo, já que a sua profissão exige ausência de antecedentes criminais, e também estava com medo de faltar na audiência e sofrer penalidades, porque é isso, a parte que é chamada para ser testemunha na audiência, ela não pode faltar. É importante que se vá. A empresa, então, junta esses áudios, são 3 áudios, se eu não me engano, no processo, informando o juiz. Olha só, juiz, essa testemunha foi instruída a mentir em audiência. Então, o que o advogado quis fazer aqui? Se resguardar. Aí, seguinte, teve a audiência. E a testemunha foi na audiência. Mas eu imagino que pelo curto espaço de tempo em que essa petição foi protocolada e a audiência, o outro advogado, o advogado da parte autora, não tenha visto essa petição. Porque a testemunha esteve lá, ela foi. E aí, o que a empresa faz? Ela contradita a testemunha. O que é contraditar? É o seguinte: se eu sou advogada de uma das partes e aquela testemunha eu não quero que ela seja ouvida porque ela é parente,
é amigo próximo, eu tenho certeza que ela vai mentir em juízo para favorecer outra parte, eu contradito, eu digo, eu não quero que ela seja ouvida. E aí, o que aconteceu? A juíza olhou no processo a petição, viu o que estava acontecendo ali e fez várias perguntas para a testemunha. E a testemunha realmente confirmou: eu fui instruído a mentir em audiência. Aí, na sentença, a juíza diz o seguinte: nos áudios, fica claro que não se tratava apenas de explicar como funciona uma audiência, mas de conduzir as respostas, combinando versões e orientando a testemunha a negar situações que, segundo a juíza, eram reais. Então é o seguinte: não tem problema o advogado conversar com a testemunha. Muito pelo contrário, é até bom que o advogado converse com a testemunha para saber se ela é uma boa prova. Porque imagina você colocar uma testemunha no seu processo que ela não vai te ajudar, que ela vai te prejudicar. Então, sim, você pode conversar. Agora, você não pode dizer o que ela tem que dizer. Você não pode dizer para ela, você tem que falar isso. Não. Você só tem que saber, nós advogados, nós temos que saber se essa testemunha sabe dos fatos. Agora que vem o grande detalhe. O fulano de tal realmente queria mentir em audiência. A intenção dele era, sim, prejudicar a empresa. Ele queria de fato. A magistrada também destacou que a testemunha demonstrou preocupação em fazer as versões baterem e chegou a manifestar o desejo de prejudicar a empresa, dizendo o seguinte: o que eu puder, meu velho, eu vou foder a empresa. O que afastou completamente qualquer isenção do depoimento. Então, veja bem, no áudio, a testemunha deixa muito claro que ela queria o quê? Ferrar a empresa. Ela queria, então, que as versões batessem. O que eu quero saber o que o autor vai falar para eu poder confirmar também. Nossas versões têm que bater, senão não vai dar certo. Para a juíza, ficou evidente a tentativa de manipular a verdade, o que é incompatível com o dever de dizer a verdade em juízo e compromete, então, a credibilidade da prova testemunhal, é claro. Condenou, então, o autor a pagar 5% do valor da causa em multa, e o valor da causa é: o autor deu lá na ação trabalhista, pediu de verbas trabalhistas o valor de R$ 268.248,27. Então, 5% disso dá R$ 13.412. Ele vai ter que pagar este valor. Ele foi condenado em multa, em 5% vai ter que pagar este valor. O juiz julgou improcedente todos os pedidos que ele fez. Não porque a testemunha ia mentir em juízo, porque na verdade ele não conseguiu comprovar nada. Tudo que ele pediu ele não conseguiu comprovar. Foi deferida a justiça gratuita. Então, sim, ele vai ter justiça gratuita no processo. Ele não vai pagar as custas e também não vai pagar os honorários de sucumbência. O juiz condenou ele em 10% de honorários de sucumbência, mas ele não vai pagar. O que acontece aqui? Esses honorários de sucumbência fica suspenso por 2 anos. Ele não paga. Se o advogado da outra parte, em 2 anos, observar que o autor melhorou a condição financeira dele, ele não é mais pobre perante a lei, então o advogado da outra parte pode cobrar em juízo esses 10% aqui, mas por enquanto fica suspenso, ele não paga. Agora, a multa de 13 mil vai ter que pagar, porque a multa não tem nada a ver com a justiça gratuita. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.